Aula 16. Conteúdo: Mudanças climáticas. Habilidades: compreender as fundamentações da teoria termodinâmica e como relacionar ao estudo das mudanças climáticas. Entender os conceitos de tempo e clima e seus impactos nos processos de desenvolvimento e conhecimento humano. Analisar os fatores que explicam as mudanças climáticas na visão da física e seus comprometimentos frente à organização das sociedades urbana e rural. Olá! Olá, pessoal. Estamos no ar, ao vivo, diretamente do Centro de Mídias do Estado do Amazonas, em mais uma ação do Governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Educação, trazendo o Amazonas no Enem Sem Fronteira, edição 2016. E hoje nós teremos um super mega aulão interdisciplinar contemplando o tema sobre mudanças climáticas, onde os professores de Geografia e o professor de Física aqui, professor Nilton, voltando a pedidos de todo o Amazonas e de todo o planeta para dar esse show de interdisciplinaridade entre essas duas componentes que contemplam 3 grandes exames do nosso país. Primeiramente o Enem, depois o CIS e o PSC. Com vocês a super mega aula show do professor Nilton. Olá, gente, um bom dia a todos. É com grande felicidade que te volta aqui ao programa, né, Aldemir? Ficou muito bacana a aula de hoje. A aula de hoje vocês vão gostar demais, porque ela envolve 2 componentes, que são a física e a geografia. Então, nesse montante, falando de mudanças climáticas, né, tanto eu como os meninos da geografia vamos abordar esse tema. E esse tema está muito clássico. E agora, para dar mais visual da nossa aula, vamos dar uma olhada no nosso filminho inicial para incentivar esse começo. Já, gente! Entre 80 e 100 países assinaram em abril o Acordo Histórico contra o Aquecimento Global, elaborado na Conferência do Clima de Paris, COP21, em dezembro do ano passado. Segundo a ministra do Meio Ambiente da França, Ségolène Royal, recém-nomeada presidente de negociações climáticas da ONU, mais de 30 chefes de Estado e de governo já manifestaram sua intenção de participar do evento. Os convites foram enviados para todas as nações pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e pelo presidente francês, François Hollande. Ségolène afirmou que todos os países desenvolvidos estão comprometidos com projetos para combater as mudanças climáticas. O progresso atingido até o momento será exposto no encontro da ONU em abril. Para entrar em vigor, o Acordo de Paris deve ser ratificado por no mínimo 55 nações, que representem pelo menos 55% das emissões de gases de efeito estufa. A meta estabelecida na COP21 é conter o aumento da temperatura global em até 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Os signatários também se comprometem a realizar ações para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. O pacto exige que todos os países apresentem seus planos de ação. E aí, gente, gostaram aí de todo esse toque inicial da nossa aula de física, né? Olha, vocês vão verificar que hoje tem um toque tanto de física quanto de geografia. E envolve as 2 temáticas. E para isso mesmo, né, a gente vai trabalhar agora com uma pessoa extremamente nova no nosso programa. E hoje a gente vai estourar. Não tem hoje chance de nenhuma aula bater na nossa. Nós vamos bater. Hoje não tem mudança climática no globo que bata essa aula. Toca agora e vou chamar para ajudar a gente nessa aula o aluno que vai participar comigo agora. Entra, menino, vamos lá, vamos ver como é que tu te apresenta aí para a turma. Vamos lá. Olá, pessoal.
Olá, gente, olha aí. Esse aí é o nosso novo aluno, o aluno virtual, né? E rapaz, tudo tranquilo contigo? Nós vamos tocar hoje, show de bola, ele vai fazer perguntas junto com vocês. E esse cara aqui, ó, ele tá bem, hein? Tá bem mesmo, e vai tocar a aula de maneira interativa. E para começar, vamos falar agora um pouco sobre clima. É isso aí agora estamos chegando para ver como é que toca o assunto clima e tempo. Clima e tempo, temperatura e calor. Gente, clima e tempo será expressamente discutido pelos colegas da geografia. Enquanto que a parte de temperatura e calor será com o Newton aqui, ó. Então, temperatura, lembrar, temperatura tem a ver com agitação térmica, tá? Então, temperatura e agitação térmica são assuntos que nós vamos tratar com vocês. E calor é energia em trânsito, energia na forma térmica em trânsito. Toca para frente, toca para mais e lá vamos nós. Vamos nós agora fazer uma interação vendo aqui como é que a radiação solar interage na superfície da Terra. Então é o seguinte, gente, notem que nessa cartela que vocês estão vendo aí comigo aqui, nessa interação, ela tem a ver como que o Sol e a atmosfera interagem para a gente ter o que a gente chama de efeito estufa. Todo mundo fala como se fosse um vilão, né? Quem dera. Não é vilão, não é vilão, não é vilão. O que é, na realidade, é uma ajuda para a gente ficar bem aquecidinhos aqui na Terra e dá para trabalhar. Se vocês tiverem uma ideia, se toda a radiação solar que incidisse sobre a atmosfera, ela fosse de maneira diretamente envolvida, a Terra seria muito fria. Seria muito fria e estaria em torno assim de, no máximo, menos 15 graus Celsius. E para que isso não acontecesse, o efeito estufa é o que vai nos ajudar a viver. Então agora a gente vai ali no quadro interativo, né, fazer uma continha para mostrar para vocês como é que isso funciona. Isso aí é um assunto que envolve diretamente tanto a geografia quanto a física. Também envolve um pouco de química, né, porque tem a parte das interações intermoleculares e vamos chegar lá tranquilamente. Vamos chegar agora no quadro, né, devagarinho aqui, e aí, ó, vamos chegar no quadro virtual para fazer uma continha aqui. Gente, é o seguinte, repare só que essa contribuição aqui amarela, ela vem do Sol, tá? Essa aqui, ó. Então, como se o Sol mandasse 100% de energia dele da direção da Terra, que está aqui, ó. Aqui está a Terra, olha aí. Superfície da Terra. E aqui está, olha, a atmosfera. Então, a radiação do Sol diretamente que incide sobre a superfície é essa aqui, ó, 51%. 19% vai para a atmosfera e 30% é refletida de volta para o espaço interplanetário. Essa é a contribuição do Sol. A atmosfera absorve essa energia na forma de calor, né? E vai guardando lá e depois reenvia à Terra 96% da energia que tinha na atmosfera. Notem vocês que essas duas quantidades aqui, ó, vai dar em torno de quanto? 147 de entrada na superfície terrestre. Olha aí, vamos anotando aí direitinho. Agora todo mundo tem que estar com o material em mãos, fazendo o que o professor está colocando aqui no quadro interativo, hein? Nada de moleza aí não, estão acordados? E um bom dia a todo mundo, um abraço aí pro pessoal lá de Tocantins que está fazendo prova de matemática aqui na secretaria. Parabéns mesmo, hein? E aí, ó, na hora da saída, ó, se entra isso aqui, vai ter que sair a mesma quantidade. Então vocês agora vão, ó, verificar quem sai. Esse aqui sai, este aqui sai e este aqui sai, ó. Então vocês agora pegam essa tríade aqui, ó, que eu estou riscando, e ela tem que dar 147 também, ó. Então o que entra tem que ser igual ao que sai. Gente, isso é chamado de balanço, tá? Balanço de energia. Quando falar assim, balanço, ó, balanço de energia, tá? De entrada e saída de energia na superfície terrestre. Olha aí. Aí vocês observam que aqui em cima ainda está sobrando número, né? Olha aqui. Isso aqui, ó, na realidade, é quanto que a atmosfera consegue mandar para o espaço
interplanetário de coisas que ela não consegue enviar para a Terra. Então esse balanço aqui, ó, é o que acontece normalmente aqui para a gente sobre a questão do aquecimento. Olha, preste atenção, nem tudo que a atmosfera tem aqui volta para ela. Vem um pouquinho para a Terra, vai um pouquinho para o espaço interplanetário e ela guarda um pouquinho. Quando isso aqui se acumula, que a gente chama de estoque, esse estoquezinho que fica aí dentro, ele é responsável pelo aquele que a gente chama de efeito estufa. Tá aí, ó. Efeito estufa. E aí, gente? Show de bola, né? Muito bacana. Se a temperatura não tivesse esse controle, olha aí quanto seria a temperatura aqui embaixo para nós. A média no globo, né? E aí, isso aqui é uma temperatura muito complicada para a gente ter continuidade de vida, principalmente a gente próximo aqui do Equador. E até essa temperatura, imagina o pessoal do polo, hein? Deus o livre. Moral da história, essa tem uma média em torno entre 20 a 25 graus Celsius, devido a esse efeito aqui, ó. Então, isso propicia a vida na Terra. Então, quando falar de efeito estufa para um aluno se preparando para o exame do Enem, lembrar que isso não é tão nocivo, né, como a gente escuta constantemente. E lembrar que se não fosse esse efeito aqui, ó, essa temperatura aqui agradabilíssima que nós temos na Terra, isso aqui é a média, tá, gente? Isso aqui é uma média, todo o globo. Show de bola? Então aí pro pessoal anotar em casa tudo direitinho. Vamos lá, gente. Hoje é sábado, é bom de estudar, amanhã é domingo e a gente quer mais é saber de fazer esses balanços, esse negócio tudo direitinho. Vamos tocar para cá, vamos para frente. E agora, eu quero lembrar a vocês uma coisa muito importante, hein? Nós necessitamos que vocês tenham garra, que hoje nós vamos arrancar todos aqueles itens do Enem de mudanças climáticas. Hoje a gente vai botar muito legal, vamos resolver tudo e tocar para frente. E agora, vamos passar para frente e discutir a nossa próxima cartela. Manda aí, diretora, vamos ver o que vai acontecer. Aqui mesmo no quadro interativo a gente pode abrir essa cartela, não tem problema não. Show de bola para nós. Oh, que legal. Gente, aqui eu abordo uma palavra extremamente interessante agora, ó, gradiente. Gradiente para nós, aí pessoal da matemática, professor Aldemir, professor Liberto, professor Nilo, o pessoal aqui, o Zé, eles sabem que isso aqui é um vetor, né? Isso aí da física chama isso aqui de vetor. Vetor gradiente. Para nós, funciona do mesmo jeito. Ó. Quando se tem um gradiente, se tem uma diferença de alguma grandeza. Uma diferença de uma grandeza. Olha aí. Qual é a grandeza que a gente vai usar aqui, ó? Pode ser temperatura, olha aí, é que a gente vai usar agora, tá? Temperatura, pode ser pressão, pode ser umidade, pode ser altura, mas o que a gente vai falar é gradiente de temperatura. O gradiente, ele sai sempre do mínimo para tentar alcançar aqui o máximo. O que vocês estão vendo aqui, da nossa figurinha interativa, são diferenças de altura. Aqui tem o A, tem o B, tem o C, e lá em cima, aqui no Sol, né, tem o D. Então aqui, nas alturas sendo diferentes, as temperaturas são diferentes e a pressão também é diferente. Lembrar para nós da termodinâmica que pressão e temperatura ocorre com o mesmo comportamento, uma aumenta, outra aumenta, se outra diminui, e é coisas bem interessantes. Nós estamos vendo aqui, ó, gradiente de altura, alturas diferentes. Por quê? Porque durante o dia, a temperatura começa primeiro aqui, ó, o Sol envia a radiação. Ao enviar a radiação, vai haver uma agitação molecular aqui no chão. E isso aqui, ó, vai depois, ó, fazendo por convecção, né? Porque aqui, daqui a pouco vamos abordar como se transmite calor e etc. E vocês vão verificar que o aquecimento da atmosfera vem a partir daqui, ó, por correntes de convecção. Então a gente colocou aqui esse gradiente, mas é um gradiente de altura. Gradiente de temperatura é o seguinte, ó, a temperatura aqui embaixo logo começa
bem alta, depois vir para cá, e ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E quanto mais ela vai subindo, ela vai ficando menor. Então o gradiente seria assim, ó. O gradiente de temperatura pela parte da manhã. Mais frio em cima, que é menor a temperatura, e mais quentinho aqui embaixo. Tudo bem? Toca para frente, toca legal, um abraço para todo mundo, e eu quero todo mundo estudando física. Mas está arriscado esse quadro, hein? Nossa Senhora do riscado. Tudo riscado, tudo riscado. Mas vamos lá. O importante é que agora vocês vão ver esses conceitos de mudanças climáticas, de gradiente, de uma série de radiação, de balanço de energia, que tudo tem a ver tanto com a física quanto com a geografia. Manda agora ver, a nossa próxima cartela vai tocar o que aí? Vamos tocar agora, olha aí, outra coisa muito bacana, olha aqui. Estamos tratando disso aqui, né? Gradiente de temperatura. O que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é chamado espectro, né? Espectro de energia de um corpo negro, né? Como a gente chama na física aí, corpo negro. O que é um corpo negro? É um corpo no qual toda a radiação incidente sobre ele, ele passa a absorver. Então aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, essa parte que eu estou riscando aqui, ó, é a parte da faixa da radiação do visível. Tá? Onde o olho humano consegue enxergar. Para cá, a gente tem baixos comprimentos de onda, tá? E para cá, a gente tem altos comprimentos de onda. Onde a gente tem, aliás, aqui, ó, alto comprimento de onda e baixo comprimento de onda, né? Comprimento de onda aqui, ó. Comprimento de onda aqui é baixo. Se ele é baixo, e aqui ele é alto. Onde ele é alta, a frequência... Onde ele é baixo, a frequência é alta. Onde ele é alta, a frequência é baixa. Ele é o inverso, né? Se um sobe, outro desce. É a frequência, tá? Gente, atenção. Isso aqui é só um ilustrativo de como que a gente da física consegue visualizar a energia na forma de radiação. Então, a gente tem um espectro do visível. Esse gradiente de temperatura só está enunciando aqui, tá? O texto realmente fundamental aqui seria esse, ó, espectro de energia de um corpo negro. Pode virar, vamos virar a próxima, isso é só uma informação. Show de bola, todo mundo tranquilo e vamos anotar, hein? Todas as dúvidas aí bem direitinho, bem pianinho, vou colocando legal. Um abraço para todo mundo aí, ó. Bacana, gente, é o seguinte. Notem vocês que aqui nós temos 3 termômetros. Aqui está em Celsius, aqui no meio, ó. Aqui está em Fahrenheit e aqui está em Kelvin. Isto aqui ilustra o que a gente fala é o seguinte, ó. Quando a gente tem uma relação entre termômetros, os termômetros sempre procuram aqui, ó, é o ponto de... A gente vai colocar aqui, ponto do gelo, para ficar melhor, é onde a água se torna gelo. E aqui é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição. Aqui, ó, é o zero absoluto, hein? Isso é outra conversa aí legal, ó. Absoluto. Aqui é o zero absoluto. Aqui a água vira gelo, aqui a água entra em ebulição. E toda a escala termométrica, ela tem o seguinte, ó. É o nome da escala, o nome, menos o ponto de gelo, o ponto de ebulição, menos o ponto de gelo. Então, se eu fizer para a escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, vai ficar assim, ó. Temperatura em Celsius, aí menos, olha aí, Celsius aqui, ó. Ponto de gelo aqui, ó, é 0, né? Sobre o ponto de ebulição, que é quanto? 100. Menos o ponto de gelo, que é 0. Para a escala Fahrenheit, que é essa aqui, ó. Temperatura em Fahrenheit, menos, quanto agora? 32 sobre 212 menos 32. É igual agora para Kelvin. Aqui, ó, para esse aqui. Temperatura em Kelvin, menos 273 sobre. Tá aqui, ó. Esse agora é 373 menos 273. Se fizer todas as simplificações matemáticas, dividir tudo por 20, vai ficar assim. T sobre 5 é igual
ATF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. A gente vai precisar disso daqui a pouco, nós vamos resolver questões aqui, proposta, para utilizar isso. Então, por favor, agora eu dou 2 segundinhos para todo mundo anotar isso aqui bem direitinho aí no caderno de vocês, tá? Nós vamos utilizar isso daqui a pouco nos nossos itens, né? E eu vou precisar que vocês compreendam isso aqui. Então aqui, ó, as escalas termométricas, cuidado, hein? Elas se influenciam o ponto de ebulição em relação ao nível do mar, lembrar disso, hein? Nível do mar. Quem não está no nível do mar, o ponto de ebulição aqui, ó, varia. Quem está acima do nível do mar, esse ponto de ebulição diminui, tá? Então aqui é lembrar que o nível do mar influencia nesse ponto aqui, que não é o caso, pode ser pergunta lá na frente, pode analisar, né? Saber que o ponto de ebulição das escalas se influencia com o nível do mar. E o zero absoluto é quando a escala Kelvin chega em zero, aqui, ó, aí a Celsius chega a esse valor e a Fahrenheit chega a esse valor aqui, tá? Nesse estado aqui, não é para dizer assim, nesse estado as moléculas estão em total repouso. Não estão. Elas estão bem próximo do repouso, mas aí está dentro de um condensado. Tudo bem? Agora vamos lá, vamos tocar para frente e vamos ver como é que acontece agora, como que o Sol influencia tudo isso aí que a gente está vendo, tá? Então vamos ver agora como toca esse negócio. O Sol, né? Que é uma fonte de energia maravilhosa. E aí, essa fonte de energia que dá vida aqui na Terra, né? Ela tem que ser bem lembrada, estruturada, porque nós precisamos compreender o Sol. O Sol, ele é uma estrela e a sua superfície, a temperatura chega em volta de 6.000 kelvins. Lá do Sol, essa é a temperatura do Sol. Ele manda para todo o espaço interplanetário. Mas aqui na Terra, até chegar próximo da nossa alta atmosfera, essa temperatura chega só a 300 Kelvin aqui embaixo. Se vocês fizerem a continha depois, coloca aí 300 Kelvin para fazer na escala, transformando para Celsius. Vai dar 70 e alguma coisa, né? Daqui a pouco vocês vão dar uma olhada para mim. Essa seria a temperatura para estar aqui embaixo, mas não é assim. Ela tem toda aquela jogada que eu mostrei logo no início, né? A contribuição que a Terra pega do Sol, a contribuição que a Terra pega da atmosfera, faz aquele balanço de energia para dar tudo aquilo lá que a gente viu. Então lembrar, hein? O Sol envia para a Terra todas as formas de ondas eletromagnéticas, inclusive, né, calor e temperatura, que são dentro das ondas, vão chegando aí, né? E aqui na Terra isso é muito legal, porque desenvolve essa vida na qual a gente tem. A gente tem uma propriedade muito boa aqui na Terra, em relação à água, a gente vai depois discutir isso, tá? A água, ela se encontra nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Para isso acontecer, isso propicia uma série de oportunidades da qualidade de vida que nós temos aqui. Vamos tocar para frente, vamos ver mais com mais detalhe, mas esse salto tá bonito. Agora sim, né? Nós vamos chegar a falar para vocês, olha aqui. Vamos falar de que agora? Vamos falar de umidade relativa. Gente, umidade relativa do ar é uma condição na qual a atmosfera retém vapor de água. Para isso, a umidade relativa ela vai ser para nós uma razão entre qual é a quantidade de vapor de água que pode ser retido, dividido pela a quantidade de vapor de saturação multiplicado por 100%. Tudo bem? Isso aí vai justificar a relação para que a temperatura seja perceptível ao corpo humano com maior ou menor intensidade. Daí então ele fala assim, olha, a umidade relativa do ar está muito alta. E aí, a umidade do ar estando muito alta, é bom, mas aí o calor, olha, detona aí, a temperatura aumenta, né? A gente verifica aqui em Manaus que a umidade relativa é relativamente grande, ela é alta,
E isso aí, daqui a pouco mais, vai gerar pra gente, o pessoal da geografia, que já está se aquecendo ali, ó. Estou anotando tudo direitinho ali, para a gente falar a mesma linguagem. E agora, eu mostro para vocês como que isso aí ocorre. Por exemplo, para os técnicos verificarem a umidade relativa do ar, nós vamos ver agora que vai entrar com a gente alguém para fazer uma pergunta show de bola para a nossa aula ficar ainda mais animada. Manda ver, manda rolar. E esse rapaz entra aí, a gente vai falar agora. Fala. Professor Newton, como se faz para obter a umidade relativa do ar? Isso aí, olha. Primeiramente, eu quero dizer a vocês uma coisa muito simples. Repare que nessa figura, existe duas figuras, tem um termômetro, né? Um termômetro que está envolvido dentro de um copinho com água e uma gaze, e outro que não está. A gente fala bulbo seco e bulbo úmido. E essas duas temperaturas, elas servem para padronizar uma tabela, hein, gente? Cuidado, não é para fazer cálculo direto com essa temperatura que não dá certo. Tem uma tabela, porque isso aí, a gente tem que pegar uma tabela que tem a velocidade de evaporação da água. Então, por isso que a gente coloca um termômetro seco, coloca um termômetro úmido, né? E aí, isso aí vai dar uma relação, a gente procura na tabela, porque você vai obter duas temperaturas, e uma temperatura é a real e outra temperatura é da saturada, e você, ao procurar a tabela, você encontra essa relação, e aí você pode fazer a continha, que daqui a pouco eu mostro para vocês como é que se faz isso aí. Vamos ver? Toca para frente e vamos ver agora um negócio muito interessante. Eu quero ver agora com vocês um detalhe que é importante saber. Todos nós aqui da Amazônia sabemos que aqui tem muita floresta, tem muitos rios e etc, né? E aí a gente verifica o seguinte, como é que é a interação entre a biosfera e a atmosfera para o caso que nós vamos chegar lá. Vou mostrar para vocês agora aqui no quadro interativo uma relação muito boa. As plantinhas, elas têm essas entradas aqui, essas entradas, chamadas de estômatos. Estômato, tá? Isto aqui propicia a entrada de duas coisas que a plantinha precisa. De luz e de CO2. CC tá feio, né? CO2. Por aqui. Mas quando ela faz essa abertura aqui, ó, para receber isso, ela abre e fecha isso aqui. Isso aqui tanto abre como fecha, tá? Tá aqui, ó. Bem mostrando direitinho como é que é essa abertura. Isso aqui propicia para a planta a fotossíntese. Fotossíntese, né? Aqui, ó. Faz isso aqui. Mas as plantas também respiram. Quando elas respiram, elas precisam de quê? Do O2, do oxigênio, tá? Elas vão precisar de oxigênio e elas depois vão expelir o CO2 também, ó. Porque o oxigênio, ele é a vida para todos os seres vivos, tá? Então a plantinha respira oxigênio, hein? E expele CO2. Agora, quando ela faz fotossíntese, aí ela necessita de luz e de CO2 com a abertura do estômago. Isso também é feito pelo estômago. Então ela vai abrir isso aqui, fechar e tal. Mas tem uma vantagem nisso aqui. Quando ela faz isso, ela finda liberando também, para cá, quando ela abre, um pouco de CO2 e de água, que são resultado disso aqui, ó. E aqui ajuda demais a atmosfera. Então agora a gente vai colocar esse esquema aí bem direitinho, né? E lembrar que as plantinhas têm isso. Agora preste atenção, não existe só na folha os estômatos, não. Agora a planta, ela se propicia da folha com a maior quantidade dessa entradinha aqui. Mas existe em toda a planta essas entradas, tá? Quando a planta é vascular. Hein? Tem também as algas, tem uma série de outras classes, que não é o caso que a gente vai falar, o pessoal da biologia, mas como essa aula é interdisciplinar, essa coisa fica bem assim. Show de bola, isso aqui lembrar que as plantinhas respiram por aqui, mas também fazem fotossíntese. Cuidado, hein? A fotossíntese, ela tem a fase luminosa, também tem a fase escura. A plantinha faz de noite fotossíntese também, tá? Não deixa de fazer. Ela faz a todo momento. Isso aqui propicia que ela produz seu próprio alimento, né? E aí fica legal. Show de bola, toca pra frente, muito bacana. Eu não sei o que tá caindo aqui, mas deve ser alguma coisa aqui perto de mim.
Toca legal. Vamos lá, abre a próxima cartela para a gente ver o que é que está acontecendo. Beleza, manda ver, rapaz. O que é que tu vai perguntar para mim? Yeah. Professor Newton, o que significa evapotranspiração? Isso, agora eu estou feliz. Por quê? Porque agora eu tenho a oportunidade de dizer para vocês que as plantinhas também respiram, tá? E quando vocês fazem isso, vocês podem fazer uma experiência em casa, hein? Isso aí é um negócio assim, mas também não é para matar a plantinha. Você pega uma plantinha que esteja no vaso ou algum arbusto e um saco plástico comum, desse de supermercado, né? E envolva a plantinha até o final, prende embaixo e dá um tempinho. Depois vocês vão olhar quanto de água tem lá dentro. Dá até para a gente beber essa água, vocês sabiam disso? A gente pode até beber essa água. Mata a planta também, né? Então as plantas, elas podem também transpirar. Quando elas absorvem água em excesso, vocês podem ver pela parte da manhã que ela fica toda molhada. Ela respira, fica toda molhadinha. Aí, às vezes, é sereno, que é justamente pão de orvalho, né? Elas também podem respirar. Isso aí é bem bacana para nós. Isso tudo contribui, gente, para o ciclo hidrológico. Vai influenciar em chuva e uma série de outras atividades dentro do clima que a física pode nos ajudar. Vamos ver agora esse slide aí, bem show de bola. Tá grande mesmo, tá show mesmo e para valer. E aí a gente vai verificar uma coisa bem bacana, que o que é evapotranspiração? Envolve tanto a transpiração quanto a respiração. As plantas respiram e o solo também pode sofrer uma evaporação. Isso acontecendo, olha o que vai acontecer. A soma da transpiração com a evaporação dá a evapotranspiração. Aí tem mais o escoamento, o solo também pode absorver essa água, né? E aí está em cima escrito. O que é evapotranspiração? É a transpiração mais a evaporação. E a transpiração é a das plantinhas. Toca para frente, toca para lá, vamos ver como é que isso aí acontece. Olha aí, muito bacana esse novo slide aí, ó, que apareceu, que aí fala também, ó. As plantinhas transpiram e o solo evapora. E aí em cima dá a evapotranspiração. Vai para frente, vamos mais, que estamos chegando nos exercícios, hein? Vamos lá, vamos meter mais uma interação com a gente aqui para verificar a próxima pergunta. Manda ver, garoto, o que a gente vai tocar para frente depois da evapotranspiração. E aí, toca, vamos ver. E aí, olha lá, estão anotando aí o que é evapotranspiração? Evapotranspiração é a transpiração mais a evaporação. Olha, o sol interage no solo, nas plantas e todos esses ingredientes. Agora vocês que estão estudando biologia, estão estudando geografia, estão estudando física, vocês devem anotar isso aí, porque isso tem a ver com todos esses conteúdos, né? Tem a ver com a nossa vida e com até a roupa que a gente veste, né? A cor. E aí, chama a nossa próxima interação, que é nosso aluno virtual, né? Mete aí o aluno para ver o que esse cara vai perguntar para mim. Eu quero responder. Manda. Professor Newton, o que é chuva? Olha aí, esse cara só pergunta coisa difícil, hein? Olha, gente, chuva é um fenômeno da meteorologia, tá? É o que acontece. Quando a água ela vai sendo retida nas nuvens e começa a se condensar, e por diferença de temperatura vai haver chuva. Isso ocorre por duas coisas. Primeiramente, para haver chuva tem que haver água. Mas para haver chuva tem que ter os aerossóis, tá? O que é aerossol? Fuligem, poeira, sal do mar e uma série de outros componentes. Às vezes a gente corta uma laranja, né? Sabe aquele cheirinho? Aquele é chamado composto orgânico volátil. As plantinhas têm isso, tá? Isso tudo serve para formar aerossol. Agora a gente vai abrir uma cartela para vocês vão verificar a quantidade que isso existe na natureza. Mostra aí para a gente ver. E os meninos vão anotar aí. Mostra para ver. Opa, olha aí. O que é aerossol atmosférico? O sal marinho, emissões primárias de matéria particulada e orgânica, como carbono, principalmente o carbono, os vapores orgânicos condensados, a fotoquímica na parte gasosa e o composto orgânico volátil, isso é aquele cheirinho que a plantinha tem, né? Às vezes a gente vai tomar um banho de cheiro, tem a cara da minha avó, né? A gente vai fazer um banho de cheiro com várias folhas, não sei o quê, aquele perfume todinho, aquele é um composto orgânico volátil, aquilo serve para ser aerossol, e aquilo, por convecção, vai subindo, chega lá na nuvem. Quando chega lá, olha o que vai acontecer agora, hein?
Quando chega lá, esse aerossol, ele fica lá arrumadinho, preso. Aí uma gotinha de água cola nele, cola a segunda, cola a terceira, e ele vai ficando pesado, e o que vai acontecer? Chuva. Então só chove porque tem aerossol, não adianta só ter água lá na nuvem. Toda nuvem, provavelmente ela tem água, quando você vê aquele branquinho lá em cima, aquilo é realmente vapor de água. Mas só vai haver chuva se houver aerossol. Pode prestar atenção que em alguns locais no mundo isso não existe. O que acontece? Os aviões têm que subir e têm que vaporizar a nuvem com sal para poder ter chuva. Por que vai acontecer isso? Para poder ter aquele composto daquela partículazinha que a água vai colar e vai cair. Então a chuva é um fenômeno da meteorologia, só vai ter chuva se tiver água e tiver aerossol. E a chuva, ela pode ser tanto líquida quanto sólida, né? Você vê, choveu granizo. Aqui em Manaus ninguém sabe disso, em toda a Amazônia também é muito difícil, mas pode existir, tá? Chover granizo em algumas partes, dependendo da condição climática dessa região. Vamos olhar e vamos ver a nossa próxima pergunta com o nosso aluno virtual. Manda, menino, manda pergunta, eu quero é responder. Vando, e a aula de física tá rolando e não quero nem saber. Manda esse menino para cá e ele vai fazer uma pergunta. Tô esperando, hein? Manda ver. Professor Newton, eu já comecei a entender um pouco sobre chuva, mas existem quantas formas de transmissão de calor? Eita coisa boa! E agora o bicho pega. Gente, é o seguinte, notem vocês que, olha, umidade relativa, chuva, gradiente de temperatura, evapotranspiração, tudo são componentes do clima. Mas agora vamos falar sobre transmissão de calor. A transmissão de calor, ela pode ocorrer em 3 formas diferentes, tá? Por radiação, por condução ou por convecção. Radiação, basicamente, a gente vai pegar a radiação solar, a convecção é para os gases e a condução é para o pessoal do estado sólido. Agora, a convecção também para os líquidos e gases, tá? São para os fluidos, como nós chamamos. Manda ver, manda a próxima cartela que a gente vai olhar agora como é que isso acontece bem direitinho. Eu quero é ação! Manda ver. E aí, ó, tá aí, agora chegou. Olha aí, gente, essa figura ilustrativa traz as três grandezas que expressam na física a transmissão de calor. A convecção dentro do bule, o líquido ali fervendo. Ó. A condução, uma frigideira recebendo radiação na forma de calor e aí ela vai aquecer. Isso aí mostra como que ocorre. Então, lembrar, hein? A convecção ocorre para os fluidos, tanto os gases como os líquidos. A condução para o estado sólido. E a radiação, olha aí, uma onda eletromagnética na forma de calor. Tudo bem? Agora sim, nós já estamos se preparando, vamos entrar bem direitinho. Vamos ver agora as perguntas da aula de hoje. Então vamos lá, vou ler a primeira, hein? Toca aí a primeira. 2 escalas termométricas, uma graduada na escala Celsius e outra na escala Fahrenheit, conforme a figura abaixo. A figura abaixo, o termômetro graduado na escala Fahrenheit indica 90 Fahrenheit. A equivalência dessa leitura na escala Celsius será, eu já botei o gráfico aí do lado, uma introdução bem direitinho e vocês vão utilizar aquela primeira equação para a gente resolver essa questão. Manda a segunda. Sob pressão atmosférica normal, um termômetro graduado na escala Celsius e outro graduado na escala termométrica arbitrária A se relacionam segundo o gráfico a seguir. Gente, é o gráfico agora, hein? E qual é a indicação da temperatura de ebulição e da temperatura de ebulição da água na escalada? Da ebulição. É só uma vez, só uma vez. Manda ver. Aí, denomina-se transmissão de calor a passagem. Isso aí, gente, é o que vai ocorrer na próxima questão, hein? Denomina-se transmissão de calor a passagem de energia térmica de um local para outro. Essa transmissão pode ocorrer em 3 formas diferentes: condução, convecção, radiação. Aí vem a pergunta. Observe a figura ao lado e marque corretamente os processos de transmissão de calor que ocorre em uma casa com aquecedor de água de acordo com a numeração exposta. Eu quero saber, por ordem, gente, o que está acontecendo na posição 1, o que está acontecendo na posição 2 e o que está acontecendo na posição 3.
Manda ver, eu quero olhar agora as alternativas. Para esses meninos marcarem, aí vocês vão marcar essas alternativas, tá? Que é justamente o que a gente vai precisar. Para a gente ilustrar aquelas ideias, na posição 1, 2 e 3. Eu abro agora o espaço, vocês vão ter agora 3 minutinhos para matar essas questões e a gente volta depois com a interação. E aí eu quero todo mundo participando, hein? Lá o pessoal de Itacoatiara, do Reinaldo, aí, Reinaldo, um abraço. O pessoal lá do Vital Mendonça tá lotado, né? Eduardo, muito obrigado. Você é uma pessoa do meu coração. Trabalha muito, hein, rapaz? Você trabalha muito. Um abração. E aí, há um colega lá de Eunepé que esteve comigo agora na BNCC, né? Um abração para ti também, meu amigo. Show de bola. Tá vendo agora a nossa aula e dá uma ajuda nos meninos aí na física. Manda ver, manda rolar todo mundo. E vamos abrir interação, né? Pra gente tocar agora. A interação não. Os exercícios. A interação só depois que a gente terminar os exercícios. Dá-lhe jovem, nós mesmos, vai. E olha, para tocar agora para frente as resoluções, não quero ninguém moleza aí, eu quero agradecer o pessoal do Jorge Caran, que tá mandando um abração pra gente, pessoal de Parintins, 141 lá no Dom Higino, né? Legal lá. O Tony Itotuzzi, na Alice Salerno e no Iurucará 16. Um abração a todos vocês, muito obrigado, tem muito mais gente. E aí eu vou escrevendo aqui o que eu lembro, o que eu falo, e aí vamos tocar para frente, eu tenho um pouco de minuto para te fechar essas questões. Toca aqui no quadro virtual para a gente poder tocar nossas respostas. Vamos lá, vamos ver? Isso. Olha aqui, gente, atenção, olha aqui. Vocês partiram daqui, olha. Como eu falei para vocês lá na frente, ó. Vocês partiram daqui. Aí vocês foram aqui, ó. E colocaram quanto? 90. Isso tá mesmo aqui, ó. Aí vocês, ao substituir, ó, aqui dentro, fizeram a conta, o 5, ó, já passou para cá para multiplicar, tá aqui, e a gente isolou a temperatura em Celsius. Faz essa continha aqui dentro, multiplica por 5, obtém esse número e divide por 9. Olha a nossa resposta. Qual é a alternativa que a gente vai marcar aqui, hein? Que tem aí pra gente marcar. Dá pra gente ver? Então toca pra frente, toca a segunda e a gente vai marcar a alternativa certa. Olha aqui. Aqui tá certinho, hein? Olha aí, vamos ver. Tá arrumado, gente? Beleza? Toque pra fora. E muito bem. Vamos pra próxima questão. Olha aí. Toca, toca, toca. Vamos ver aí como é que fica. Vamos lá. Muito bem. Mais uma vez. Para rolar aí lá na alternativa, para a gente discutir. Aí que eu quero. Gente, é o seguinte. Notem vocês que a gente vai partir tudo daqui, ó. Quando se tem um gráfico, como é aquele caso que nós tínhamos aqui, ó. A gente tem uma temperatura aqui e outra mesmo aqui, ó. Então vocês vão pegar essa referência aqui, ó. Cada eixo é uma escala. Então uma vez para a escala C e outra vez para a escala A. Então, na escala C vai ser 90, na escala A aqui vai ser 100, aqui, olha. É aqui, ó. Não é aqui, tá? E aí, ao fazer essa continha aqui, esta aqui, vai ficar isto aqui. Toca pra frente, olha aqui. Tá faltando aqui, ó, um zerinho, né? Olha aqui. Tá vendo? Aqui ele aparece, ó. Então aqui, ó, multiplica esse por esse e esse por esse. Ao multiplicar, tá direitinho aqui, ó, isola. Quem tá multiplicando vai pro outro lado dividindo, perde esse zero com esse zero. Tá aqui a resposta final. 120 graus, 120 graus A da escala A. E roda agora a última pra gente fechar esse bloco. Eita, que conta bonita, minha gente. Um abração a todo mundo aí que está estudando física e está estudando bem legal. Olha, teve um bocado de conceito aí que daqui a pouco o pessoal da geografia está aqui já tudo de ponta de faca aqui da ponta mesmo, querendo correr para tocar as mudanças climáticas, para ver o que tem isso a ver com o que eles vão falar. Manda para ver, manda a próxima e lá vamos nós.
Isso, manda aí, agora sim. É só colocar ela aqui, ó. Vamos ver aqui como é que fica no nosso quadro. Aqui, olha, repare só. Essa parte aqui, ó, é a parte que está no estado sólido. Então aí a transmissão de calor do estado sólido aqui, ó, tem a ver com o quê? Com a condução. A 2 está num fluido, que é a água aqui. Então tem a ver com a convecção. E a 3, o Sol com a radiação. Gente, olha, meu muito obrigado a todos vocês que fizeram a nossa aula de física ficar muito legal hoje. Hoje vocês viram, ó, teve um bocado de conceito, né? De o que é umidade relativa, se as plantinhas respiram, como que ocorre chuva, gradiente de calor, radiação, balanço de energia. Isso tem a ver com a termodinâmica, basicamente, tá? Influencia em temperatura, pressão. Isso a física trata com muita propriedade. E vocês verificam que vocês vão estudar agora geografia. E lembrar, quando a gente respira, esse gás que tem na atmosfera, a maior quantidade é nitrogênio, oxigênio. Aí tem os gases traços, que são o carbono, tem vapor de água, tem ozônio, isso é só 1% que tem na atmosfera. Metano. E esses gases, que tem 3 moléculas, eles são muito propícios à vibração molecular. Vibração molecular é o aumento de temperatura. Mas lembrar, hein? Isso é 1% dos gases, chamado de traço. Somando todos esses que eu falei, só dá 1%. Tá? E eles que propiciam essa alteração da temperatura. Mas é muito pequeno. Então, quando vocês falarem de mudanças climáticas, pensar na quantidade de gás que existe na atmosfera e que são os gases. Um abraço para todo mundo, show de bola e até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de todos vocês aí. Tchau, gente!